Fala galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas aqui do canal Aprender Online, esse canal onde eu posto quase que diariamente vídeos sobre Excel. Então se você quer passar naquela entrevista de emprego ou você quer conseguir aí uma promoção no seu atual emprego, aqui é o canal para você. Fica comigo até o final que hoje eu vou te mostrar como que faz o índice mais Corresp, essa função aí que é melhor do que o PROC-V. Beleza? Fica comigo até o final então do vídeo que eu vou te provar e vou te ensinar o porquê que o índice Corresp é tão bom assim. Então, bora para lá. Então, beleza, galerinha, vamos lá. Seguinte, primeiro eu vou dar uma breve explicação aqui do PROC-V para depois explicar o índice e né, comparar a gente entender o porquê que eu falo que o índice com o Corresp fica melhor do que o PROC-V, tá? Vai ser em determinadas situações, não vai ser sempre, mas eu vou explicar o porquê disso. Seguinte, o PROC-V, ele procura sempre na primeira coluna. Então, quando eu estou fazendo o meu PROC-V e o meu valor procurado, por exemplo, é por nome da pessoa, tá? Vamos colocar aqui o nome. Digamos assim, tá? Igual PROC-V. Quando eu vou fazer o PROC-V, o meu valor procurado, se o meu valor procurado for o nome da pessoa, tá? Por exemplo, assim, Carlos. Quando eu vou selecionar minha matriz tabela, eu sou obrigado a selecionar a partir de nome. Ou seja, tudo que está à esquerda eu não consigo trazer como resultado. Usando o PROC-V, eu só consigo trazer coisas que estão à direita da minha coluna do valor procurado. O meu valor procurado é um nome, então eu tenho que selecionar a partir de nome. O meu valor procurado é um endereço, por exemplo, assim, ó, vamos pegar aqui, PROC-V. Tá, eu estou pegando aqui da tabela para só exemplo, mas não pode pegar a tabela, tá? Por exemplo, aqui da tabela, ponto e vírgula. Quando eu vou selecionar minha matriz tabela, eu sou obrigado a selecionar a partir de endereço. Porque o PROC-V ele sempre procura na primeira coluna que você selecionou. Tá? Por isso que é PROC-V, que é procura vertical. Ele procura na vertical, na primeira coluna. Eu não conseguiria trazer o nome nem o código desse endereço. Não tem como. Usando o PROC-V, isso não daria certo. Beleza? Aí que entra o índice. O índice, ele funciona da seguinte forma. O índice eu venho e falo, ó, eu quero da coluna 4, linha, sei lá, 6. Ele vai lá e traz. Eu quero da coluna 1, linha 2, ele vai lá e traz. Não importa qual que é o seu valor procurado. Se eu dou o número da coluna e o número da linha, ele vai lá e busca. Entendeu? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, igual índice. Olha como que ele pede, ó, matriz. Você vai lá e seleciona a tabela. Ponto e vírgula. Aí ele pergunta, qual que é o número da linha? Número da linha, nesse caso aqui, vamos colocar aqui o 2, por exemplo, tá? Ponto e vírgula. Qual que é o número da coluna? Por exemplo, aqui vamos pegar o 2 também, endereço. Fechou? Então, ó, ele vai lá e traz linha 2, coluna 2. Ele trouxe aqui o nome do Carlos Williams Teodoro, beleza? Então repara que ele não tem essa limitação, ele corre para todos os lados da tabela. Ele vai lá na esquerda, vai lá na direita, basta você dar o quê? O número da linha e o número da coluna. Ele não tem aquela limitação do PROC-V. Por isso que a gente fala que ele é um pouco mais potente. Só que aí entra um cara. É muito ruim eu ter que ficar colocando aqui, né, o nome, o número 22. Porque que nem aqui, ó, eu peguei código 4, coluna de nome, né? Então seria código 4 é coluna linha 1, 2, 3, 4, 5. Então é linha 5. Beleza? Só que se o cara vir aqui, se o usuário vir aqui e trocar o código, por exemplo, para código 8, ele não troca. Aí eu teria que vir manualmente aqui e trocar o número da linha. O que não fica legal, não fica viável.
É aí que entra o Corresp, que foi a função que eu ensinei aula passada. Lembra que eu falei que eu ia ensinar o Corresp e depois ele ia fazer mais sentido, ele ia ficar melhor dentro do índice? É agora que o cara entra. Se eu ficar toda vez trocando aqui o número da linha, o número da coluna, vai ficar muito ruim. Ó, eu venho aqui e troco aqui, ó. Eu quero cidade. Ah, ele não trocou a cidade, né? Ele tá mostrando o nome. Eu teria que vir aqui e ver 1, 2, 3, 4, 5. É coluna 5. Isso não é legal, você tem que ficar trocando. Então a gente vai usar o Corresp, porque a gente sabe que o Corresp faz esse serviço de pegar o código e olhar. Esse aqui é a coluna 9. Ele faz o serviço de pegar aqui cidade e falar, cidade é coluna 5. Quer ver? Ó? Sinal de igual, Corresp. Quem não viu a aula de Corresp aí, entra lá na aula passada e dá uma olhada. Beleza? Então, ó, Corresp. Pego o meu código, valor procurado, pego o meu código, ponto e vírgula, matriz procurada, lembrando que eu tenho que selecionar uma linha ou uma coluna, ponto e vírgula, 0. Então, ó, o Corresp fala para mim que isso aqui, ó, é coluna 9. Se eu trocar aqui, ó, ele automaticamente já vai trocando o número da coluna. Então, isso aqui fica bem mais automático. Cidade também, ó, ponto e vírgula. Vou selecionar só até aqui, só. Ponto e vírgula, 0. Aí você fala, pô, beleza, aqui tá mostrando o número da coluna e o número da linha sozinho. Mas eu preciso que mostre o número da linha e o número da coluna sozinho aqui dentro, né? Dentro do índice. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função do Corresp e vai jogar lá dentro. Eu vou até fazer assim, ó, para mostrar para vocês, ó. Vou selecionar aqui, ó, Corresp sem o igual, não precisa mais do igual. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui, ó, e vou colar ele aqui dentro. Ó. Número da linha, vou colar esse Corresp aqui dentro. Esse Corresp faz o quê? Descobre o número da linha com base no código. Número da coluna, eu vou escrever o Corresp para mostrar para vocês que tem como escrever também. Não precisa só copiar e colar assim. Então, ó, qual que é o número da coluna? Depende. Depende do quê? Depende da coluna que o cara selecionar aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, Corresp. Vou selecionar aqui onde a pessoa escolhe qual coluna ele deseja. Matriz procurada. Seleciona aqui a primeira linha. Quem não assistiu ainda assiste a aula de Corresp, porque eu falo que o Corresp ou eu seleciono uma coluna ou eu seleciono uma linha, tá? Não pode selecionar a tabela inteira. Correspondência exata e fecho o meu Corresp. Fechou! O índice ele vai trazer a informação do número da linha e do número da coluna. Qual é o número da linha? Depende. A pessoa vai poder escolher aqui e quando ele escolher, o Corresp vai falar qual que é o número da linha. Qual que é o número da coluna? Depende. A pessoa pode escolher aqui a coluna e quando ele escolher, o Corresp vai falar para o índice qual que é o número da coluna. Se eu dar um Enter aqui agora, ele está trazendo a cidade do código 2. Se eu trocar aqui, ele vai trazer a cidade do código 10. Tem bastante Florianópolis aqui. Mas vamos trocar aqui, por exemplo, para nome. Então eu jogo aqui, código 10. Agora ele está trazendo o nome do código 10. Agora ele está trazendo o nome do código 3. E assim por diante, eu posso ir trocando, endereço. E aí ele vai trocando. Beleza? Isso aqui eu posso deletar. Fechou? Aqui, ó, eu fiz validação de dados. Eu fiz aquela listinha de dados, selecionando aqui a coluna. E aqui eu fiz aquela validação de dados, selecionando a linha. E aqui eu fiz só um maiúsculo, só para ficar mostrando qual é a informação que a gente trouxe. Beleza? Então é assim que usa o índice Corresp. Pega aí no seu computador e faça aí também. Joga aí o índice, para você entender como é que faz, para você praticar. E espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se quiser, segue a gente lá no Instagram, que é o @aprenderonline123.
Lá eu posto conteúdo sobre Excel também. E no Stories lá eu ainda posto algumas coisas sobre os bastidores, do dia a dia. Então se você quer acompanhar o professor Lucas e ainda aprender mais ainda sobre Excel, segue a gente lá no Instagram, demorou? Espero que vocês tenham gostado, fique com Deus, é nóis, tamo junto e falou!